Você está passando por uma transição de carreira e quer se transformar em um analista de dados? Ou apenas tem curiosidade para saber alguns pontos interessantes sobre esse profissional? No vídeo de hoje eu vou falar os principais pontos que eu vi assim durante a minha carreira e acho que vai colaborar muito para você nessa jornada. Meu nome é Fernando Galli e criei esse canal para ajudar você a desbravar o mundo dos dados no digital. Ser um analista de dados é você estar em evidência nos principais momentos da empresa. Sejam esses momentos bons ou sejam esses momentos ruins. Você vai precisar estar ali mapeando, modelando, minerando e masterizando os seus dados. Eu acredito muito que esse personagem, o analista de dados, pode se transformar no mensageiro da verdade dentro das empresas, tá? E claro que não são todos, porque existe a possibilidade de você manusear dados com má intenção, você transformar ou você reduzir o volume que você está avaliando, selecionar alguns clientes, enfim, existe muito alguns gráficos tendenciosos, mas estou falando aqui de alguém que, como eu, sou ético e busco levar a verdade, entender os dados e mostrar para os tomadores de decisão, o proprietário daquele dado, como e qual o momento de levar uns insights que sejam colaborativos, e não que sejam maliciosos na tomada de decisão. Porque quando nós estamos falando de dados, nós estamos lidando com registros da realidade. Ou seja, realmente o que aconteceu, é como se nós estivéssemos interpretando as pegadas que ficam no deserto, vamos dizer assim, que as pessoas passam, os animais passam e ficam aquelas pegadas na areia. Então, o analista de dados ele vai analisar essas pegadas e entender o que realmente aconteceu em um determinado cenário, numa situação, num volume de dados específico, enfim. É isso que eu acredito que o analista de dados faz. Mas quais são os principais pontos, O que eu, Fernando Galli, vejo que foram os principais pontos que impactaram mais durante a minha jornada. Eu vou falar aqui 5 passos, 5 pontos que talvez eu mudaria alguns, Eu teria tido atitudes diferentes, mas eles foram essenciais para me transformar no profissional que eu sou hoje. O primeiro ponto é, a partir do momento em que você vira o cara dos dados, automaticamente você também ganha o crachá de o carinha do Excel. Cara, é inevitável as pessoas procurarem você para resolver problemas de fórmula, construir alguma planilha, como você desbloqueia uma planilha, como você encontra algum erro que eles cometeram, enfim. São várias coisas que você vai ser procurado para resolver. Sempre que as pessoas entram nas empresas, é incrível que todo mundo tem um módulo avançado de Excel. Mas eu acho que realmente são pouquíssimas pessoas que têm essa habilidade. E aqui até um ponto interessante, curioso, porque uma certa vez eu tava eu acho que na terceira empresa de recuperação de crédito, que foi o mercado que eu realmente fui forjado, vamos dizer assim, tomei muita porrada e o que modelou mesmo o meu core de análise de dados, interpretação de negócio. E uma certa vez eu tinha acabado de entrar na empresa e eu virei o carinha do Excel, assim, em poucas semanas, e aquilo me incomodava de um jeito que era surreal. Até que eu chamei meu chefe e simplesmente falei, velho, na moral, não dá. Tô cansado, não quero mais, todo mundo fica enchendo o meu saco, me mandando mensagem, mandando e-mail, pedindo pra eu corrigir umas coisas bobas e tal. E eu fiquei, muito puto, e depois que eu desabafei tudo, ele simplesmente olhou pra mim e falou, velho, enquanto as pessoas estão te procurando, é que você está sendo uma referência. Elas confiam no seu trabalho. Você supra as expectativas, você ajuda, você é citado às vezes quando as pessoas, que plano é legal, quem fez, e as pessoas falam de você e mais pessoas querem. Então, entenda isso não como um sacrifício, mas como uma oportunidade. Você está se tornando referência e isso uma hora vai cair nas mãos certas, que vai chegar no diretor e vai chegar em outras pessoas que vão olhar para você com bons olhos e pode trazer oportunidades. Dito e feito, depois de alguns meses, inclusive eu recebi promoções, participei de reuniões extremamente importantes e foi surreal, tá? Então, primeiro ponto é, sim, você vai ser o carinha dos dados e sim,
ajude as pessoas. É lógico que você tem que ter consciência das suas atividades principais, não deixar isso fugir e tomar totalmente seu tempo, né? E também você vai ter algumas pessoas que realmente vão ser folgados, e aí você pode cortar alguns. Mas torne-se essa referência que vai ser super positivo para sua carreira. Segundo ponto, você como cara dos dados, na grande maioria das vezes vai ser colocado dentro de uma sala de reunião ali, você vai ser integrado em um ambiente que talvez nem faça parte do seu dia a dia, mas como o cara que é uma voz do negócio, uma voz dos dados. E isso vai fazer com que as outras pessoas te confrontem. O que significa? Muitos momentos eu levantava dados de como as operações estavam atuando, ou seja, resultado, como cada uma das pessoas ali estavam trazendo resultado, gerindo o time, os principais indicadores. Então as pessoas muitas das vezes nos confrontavam, né? Me confrontavam em relação a não, cara, mas eu não sinto isso que você está falando no meio da operação. Isso que você está falando não faz muito sentido, é diferente, as pessoas falam diferente comigo, elas demonstram que elas fecham mais acordo do que realmente está aí. Então, muitas das pessoas elas vão confrontar os seus dados, porque as pessoas não têm o hábito, né, de lidar com dados. Então, às vezes, elas nem sabem muito bem o que é isso, e é aquele negócio de tipo assim, não fui eu quem fiz, não fui eu quem toquei, não fui eu que colhi essa informação, por que eu vou acreditar na informação que esse cara me trouxe? Então você vai ser muito confrontado, vão questionar muito as suas análises, os seus relatórios, e eu cansei de entrar com centenas de indicadores para um mesmo cenário, o mesmo momento da história, e as pessoas me confrontavam com aquele ar de superioridade. Às vezes também acontecia o contrário, também tinha isso um pouco de mim, mas é basicamente isso, você vai ser questionado e muitas das vezes dentro das suas análises. O terceiro ponto é o ponto em relação a você ter conflitos. Porque a partir do momento em que você é confrontado, você vai ser até às vezes mais incisivo. Então às vezes você pode entrar em conflitos. E o que isso significa? Que você vai mostrar os dados, você vai defender aquilo como a foto da verdade e a outra pessoa vai falar assim, não tem nexo. Como assim? Aí você vai explicar, a pessoa fala, não é, não quero saber, não é essa a verdade. Ou a pessoa vem com uma tese de que, cara, eu preciso de mais pessoas no meu time, ou eu preciso de uma ferramenta nova, ou eu preciso de mais dinheiro para investir. E você, como cara dos dados, talvez identifique que não é aqueles pontos que são os pontos que precisam ser trabalhados. Talvez você precise extrair um pouco mais de algumas pessoas que estão abaixo da média. Às vezes você consegue reduzir o custo de um software que está com algum tipo de problema, tratar algum dado para dar um upzinho no resultado. E aí você vai entrar em um conflito com essa pessoa. Então primeiro é um confronto e depois gera um conflito de ideias. E aí você vai ter que ser habilidoso para fazer todo esse malabares e evitar o choque, né? É como se fosse aqueles bodes que vem correndo e pum, bate de cabeça. É mais ou menos isso. Então você vai ter que aprender a ser confrontado e responder isso de maneira coerente. E quando entrar num conflito, você vai precisar se mexer ali para sair da melhor maneira que possível dentro de todas as circunstâncias. E ainda entre esse ponto 2 e 3, você tem um negócio chamado ego, que é o ego da pessoa, do profissional, do operacional, que vem com o sentimento, com aquele negócio de, cara, eu sou a pessoa que está à frente da operação, eu sou quem estou colocando a mão na massa. Como assim um cara que está lá no bastidor, está em outra sala, está olhando para o banco de dados, vem questionar o que eu estou fazendo? Então, o 2, que é o confronto, o 3, que é o conflito, vai acabar mexendo com o ego das pessoas. Às vezes com o ego do analista de dados, porque confesso, óbvio que já aconteceu comigo várias vezes, e aí eu entrei de cabeça no conflito, desci a porrada mesmo, e aí fica horrível o clima, mas acontece e você precisa entender, viver para amadurecer em relação a esses pontos, tá? Então o primeiro você vai ser o carinha do Excel, o segundo você vai ser confrontado, o terceiro você vai ter um conflito, e a junção desses dois você vai pegar direto o ego das pessoas que estão trabalhando contigo, estão dentro daquela sala de reunião, tá? Então esses dois pontos, o 2 e o 3, você vai precisar ter muita paciência para lidar com isso. O quarto ponto é a granularidade e a despadronização. Quando nós estamos trabalhando com origens de dados, nós vamos ter dados estruturados, que são aqueles que vêm num certo organização, que vem numa planilha, ele tem uma descrição, eu sei que essa coluna é X, essa é Y, essa é Z, e você tem os
não padronizados, né? Você tem ali os dados que eles não têm um certo layout, pode estar na web, pode estar dentro de um texto, enfim, você vai estar com ele ali para ser tratado. E além disso, você ainda tem a despadronização de plataforma. Um vai estar em Excel, um vai estar em CSV, um vai estar dentro do banco de dados, um vai estar na nuvem, um vai estar no Drive, um vai estar em outro lugar, um vai ser uma pessoa que preenche, outro é um CRM. Você vai ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e além de tudo é uma granularidade infinita. São muitos e muitos e muitos dados que você tem que sumarizar e organizar e cruzá-los e tratá-los e transformar e juntar e ver se tem sentido, se não tem. Então você, além de estar tendo todo o conflito entre os seres humanos, você ainda tem essa dificuldade técnica de integrar, organizar e tirar insights daquele monte de dados que vai estar perdido para todo quanto é canto e faltando padrão. Às vezes são pessoas diferentes que preenchem uma mesma planilha, aí a data tem traço, o outro tem a barra, o outro tem mês, o outro só tem mês e ano, o outro tem dia, enfim. É uma bagunça sem fim. E você vai ter que ser, meu amigo, muito habilidoso para entender e meio que minerar o ouro de dentro disso tudo. Então, tome muito cuidado, porque às vezes você até mesmo pode, na ânsia, né, por ter sido confrontado, saiu de um conflito, tá louco para achar uma resposta, você pega um monte de dado, não trata da maneira correta, e aí você vem todo se achando o paquitão e toma no meio das suas pernas porque você não tratou o dado como deveria, você não transformou, você não entendeu a granularidade, a despadronização e isso acabou afetando o seu resultado. Então esse ponto é muito importante. E o quinto e último ponto, que pra mim foi a virada de chave real, que é você ter a oportunidade de entrar na sala de reunião dos grandes. É você estar do lado dos seus diretores, é você estar do lado dos seus superintendentes, é você entender o que os executivos precisam e como todo aquele ecossistema das pessoas que tomam as decisões funciona. Eu tive a oportunidade de chegar a ser executivo de planejamento, eu fiz parte de um grupo, sei lá, 1 ou 2% de todo o quadro de funcionários e eu praticamente vivi dentro de salas de reunião em conflitos extremamente intensos que geravam milhões de reais em relação a cada uma das tomadas de decisão, vida de pessoas para desligar ou não desligar, transformar a carreira, e isso é muito enriquecedor. Mas isso não aconteceu só quando eu virei executivo não, porque eu virei executivo por ter a habilidade de entender o que essas pessoas falavam. Isso começou logo que eu entrei no mundo da cobrança, que eu trabalhei por quase 6 anos, foi onde que eu realmente fui forjado. E lá eu tive a oportunidade, logo no meu primeiro emprego, como um analista júnior, de apresentar comitês para o diretor da empresa, para cliente, para o dono, para superintendentes. Então eu estava sempre dentro daquela sala. É óbvio que no começo, maluco, eu tinha um medo tremendo. Era complexo, parecia que as pessoas iam, sei lá, pegar a gente. Mas depois você se acostuma, você entra, você abre um frigobar, você pega um expresso, você toma uma água com gás, você está num lugar onde pouquíssimas pessoas da empresa conhecem e a grande maioria delas não teve a oportunidade, que eu acho que 99,9% das pessoas não tem a oportunidade de sentar ao lado de um presidente de empresa, de um diretor e questionar o que está acontecendo. Isso é surreal. Você tá ali, é um negócio que não tem como descrever. E eu tive a oportunidade de fazer isso e acho que todo mundo precisa fazer isso. E se você é um analista de dados, você vai ter essa oportunidade. Teve um ponto que eu acho que foi um ponto assim, depois desse que o meu chefe falou, cara, você tem que ser o cara do Excel, foi o segundo ponto de virada, que nesse dia eu recebi um aumento assim, imediato, a gente teve uma crise gigante, que os bancos mudaram o modelo de remuneração e ali dentro da sala eu era o único cara que era analista. O resto era executivo, eram gerentes de área, eram superintendentes, eram consultores, eram os donos, eram todo mundo. E por ser o cara que estava envolvido mesmo na operação, eu consegui ter um insight, gerei um coeficiente, enfim, fiz todo um processo, até posso contar essa história um dia, em que eu me destaquei muito dentro daquele ambiente. Porque desde o começo da minha carreira eu tava ali dentro, eu não me acuei, era um monte de cachorro grande, eu era praticamente, sei lá, um gatinho, um filhote, mas eu tava ali com poder, eu tava com os dados na mão e me destaquei naquele momento. Então, você viver essa jornada, entender como as cabeças pensam, que é óbvio que ali dentro daquela sala eu era o mais burro de todos, né? As pessoas eram muito melhores do que eu e eu poder me destacar é aquele negócio de, cara,
ande com pessoas mais inteligentes que você, muito mais bem-sucedidas que você, consequentemente você vai colar nesses caras. Então, você tá dentro dessas salas, você entender como funciona aquela pressão, você, provavelmente, se você nunca entrou, você tem a curiosidade de saber o que acontece lá dentro, e é pauleira, porque você vai escutar coisas também que você tem que ter uma cabeça muito forte para você não pirar. Você vai receber frases de por que eu pago o seu salário, é só isso que você me oferece, você não sabe o que você tá falando, vai ser normal você escutar. É muito enriquecedor, tá? Então, cara, esse é um ponto também que virou a chave e eu acho muito importante você tá dentro da sala dos grandes. E isso, os dados vão te levar lá. E a partir do momento que você começa a responder perguntas pequenas, as pessoas fazem perguntas mais complexas e as pessoas de cima começam a entender da onde vem vindo as respostas e eles vão diretamente até você, te pega e fala, meu, me ajuda, eu preciso dessa resposta, você consegue? E aí, meu irmão, respondeu uma, já era, aquela sala é tua e aí você pode virar o rei ali dentro. Então, os 5 principais pontos, né, que eu acho que foram assim os pontos que fizeram total diferença na minha carreira, é sim, aceita esse crachá do carinha do Excel, vai pra cima, toma cuidado com os folgados e não deixa a sua rotina principal morrer, mas vai pra cima que você pode sim ser o cara do Excel. 2, você vai ser confrontado, as pessoas vão questionar, vão duvidar, vão falar que você não sabe o que você tá falando, porque não é você quem executa, mas mantenha-se firme, entenda o que elas estão falando, mas seja seguro do que você trouxe, do que você construiu. Ponto 3, gestão de conflito, o pau vai fechar, o circo vai pegar fogo e você vai ter que estar ali com seus dados e brigando para mostrar realmente o que você está fazendo. O ponto 4 é a granularidade e como a despadronização pode afetar diretamente o seu trabalho. E o ponto 5 é esteja na mesa dos grandes. Quando você está ali, as oportunidades, as portas vão começar a se abrir e você vai se destacar de um jeito surreal, tá? Beleza? Bom, eu acho que esses são os 5 pontos principais. Eu poderia falar de milhares de outros, contar bilhões de histórias aqui de tanta coisa que já aconteceu, mas eu acho que esses 5 pontos fizeram total diferença e óbvio que eu tenho muito mais maturidade para compreendê-los e trabalhar com eles hoje em dia, mas eu acho que isso aqui foram os 5 principais pontos que me fizeram ser o profissional que eu sou hoje. Beleza? Espero que você tenha curtido. Se gostou, se quer saber um pouco mais sobre isso, deixa aí nos comentários. E aí eu trago mais conteúdos aqui sobre a carreira do analista, os perrengues e tudo mais que a gente passa no dia a dia aí no Skin the Game. Beleza? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço.